Olá, olá, nono, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje vai ser sobre evolução dos seres vivos, página 68 do livro de vocês. Então, vocês fizeram a correção ainda há pouco, espero que sim, que vocês mantenham a correção no livro de vocês, que depois, quando voltarmos, eu vou dar o visto. Então, mantenham os livros atualizados, acompanhem direitinho. Então, vamos lá para a aula de hoje, evolução dos seres vivos, página 68. Bom, formação dos primeiros seres vivos. Sabemos, gente, que há 4,6 bilhões de anos o nosso planeta surgiu e há 3,5 bilhões aproximadamente, é o que dizem, né, segundo os cientistas, os seres vivos teriam surgido. Mas eles surgiram e foram sofrendo diversas transformações, tá, para se adaptar às constantes alterações ambientais. Porque imagine, naquele ambiente inóspito da Terra primitiva, com condições praticamente inabitáveis, esses primeiros seres, seres mais simples, teriam sofrido pressões ambientais. E dessas pressões ambientais, eles começaram a se transformar e começaram a se adaptar. Então, os primeiros representantes teriam sido os procariontes unicelulares, temos registros fósseis que teriam sido as primeiras bactérias. Após um processo lento de evolução, deram origem aos primeiros seres vivos eucariões. Então, primeiro, célula procariota, para o surgimento da célula eucariota, também unicelulares. Então, dos seres mais simples ao mais complexo. Então, a vida ela surgiu de uma simplicidade, até chegar numa complexidade que hoje nós somos. Então, esses seres eucariontes, eles teriam vindo dos procariontes, porque depois eles começaram a fabricar o próprio alimento e precisariam liberar o oxigênio. Então, imagine, naquela época não tinha oxigênio. Então, esses seres eucariontes, como as plantas, né, nós conhecemos, elas fazem a fotossíntese e liberam o oxigênio para a atmosfera. Daí, a nossa atmosfera começou a mudar e ser mais propícia à temperatura, então a formação de gases. Então, evolução biológica. Por que há tanta diversidade no mundo, de organismos no mundo? Então, tem duas ideias para explicar duas teorias importantes. Fixismo acreditava-se que os seres vivos eles se mantinham idênticos, mesmo após sucessivas gerações. Então, ele era do mesmo jeito, não mudava, e daí seguia geração em geração. E a evolução? A evolução que também é bem aceita, muito mais aceita. Consiste num processo de transformações e adaptações que o próprio ser vivo sofre a fim de melhor se adequar ao meio ambiente. Então, a evolução, por exemplo, nós passamos pelo processo de evolução o tempo todo, nós estamos mudando, se adaptando às condições adversas, porque se a gente quer sobreviver, se adequar melhor, Então, outro exemplo de evolução é esse momento que nós estamos passando, dessa pandemia. É um momento muito delicado, difícil, mas se nós queremos nos manter bem adaptado, bem adequado, a gente precisa mudar, transformar os nossos hábitos. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo, eu nunca tinha feito isso, mas agora eu estou tendo que fazer porque vocês precisam dessa aula para continuar os estudos, senão vai atrapalhar tudo. Então, isso é o quê? Um processo de adaptação no qual o ser vivo ele vai sofrendo, tá? Para melhor se adequar. A adaptação, ela permite essa adequação, né, no qual o ambiente ele está passando, seja socialmente, né, no meio ambiente, com as pessoas, para o nosso trabalho. O que a gente pode fazer para melhorar? Seja uma evolução interna, uma mudança biológica, fisiológica. Os adolescentes, né, quando você é bebezinho, criança, pré-adolescente, adolescente, as fases elas se modificam de acordo com a idade. Os hábitos vão mudar, vai deixar de brincar de boneca, de carrinho, para passar a gostar de coisas mais avançadas, tá? Então, uma das principais evidências da evolução é o registro fóssil. Então, datações, os pesquisadores científicos como paleontólogos, os geólogos, né, os arqueólogos também auxiliam nos vestígios também, só que artefatos, para descobrir como é que o ser humano ele evoluiu, né, quais foram as fases, o tipo de alimentação que ele tinha, o tipo de utensílio que ele usava para conseguir fabricar o seu alimento, plantar, enfim. Como é que sabia dessa história? Nos livros de história, por que a gente tem todas essas informações? Por causa dos registros
fósseis, de artefatos. E aí os cientistas eles iam juntando os quebra-cabeças e iriam identificando a partir desses vestígios, desses fósseis, como era o comportamento, como é que era essa evolução, o que eles passavam a comer, o que eles deixavam de fazer, de comer. Então, é assim que acontecia. Então, o indivíduo melhor adaptado, melhor encaixado no meio ambiente ou na sociedade, era um indivíduo que conseguia gerar descendentes férteis. Então, até mesmo para alimentação, aquele indivíduo que não estaria bem adaptado, ele não conseguia ir à frente, infelizmente. E a vida é assim. Então, o que é o fóssil? O fóssil, do latim fossile, que é igual escavado, tirando da terra. É qualquer vestígio, pegada, toca, fezes ou restos de seres vivos que viveram no passado e foram conservados ao longo do tempo. E deixaram nessas marcas pra gente. Então temos vestígios fósseis de muitas coisas. Inclusive da presença, né, dos dinossauros, por exemplo. Principais teorias de evolução. Temos dois importantes homens que falaram muito sobre a evolução, Lamarck e Darwin. Darwin e Wallace. Então vamos lá. Primeiro, para vocês entenderem o conceito de adaptação, só para a gente reforçar. É a adequação que um ser vivo apresenta com relação ao meio ambiente. Indivíduos portadores de determinadas características adaptativas possuem mais chances de sobreviver. Então, aqueles melhores, não é o mais forte, mas sim aquele melhor adaptado, com aquelas características que favorecem a sobrevivência daquele meio ali. Então, animais, seres vivos que não conseguem se adequar, não têm características propícias naquele meio, seja naquele trabalho, no meio ambiente, ele não vai sobreviver, não vai manter, não vai ter um trabalho, não vai conseguir alimento. Então, principalmente Darwin, que foi o pai da evolução, já dizia isso. Então, primeiro a gente vai falar sobre o lamarquismo. Como é que Lamarck ele via o evolucionismo, né? A evolução dos seres vivos? Ele desenvolveu dois princípios, da lei do uso e desuso e da transmissão dos caracteres. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Lei do uso e desuso e... peraí. E aqui, transmissão das características. Então, vamos lá. Então, a lei do uso e desuso, o uso de determinada estrutura poderia ocasionar seu desenvolvimento e o desuso sua atrofia. Então, como exemplo, a girafa embaixo. A girafa de pescoço curto começou de tanto que ela desenvolvia o seu membro, o pescoço, para alcançar as folhas lá no alto, na copa das árvores, ela iria desenvolvendo o seu pescoço longo, ele ia crescendo. Então, acabava a disponibilidade de alimento na parte de baixo, ela ia desenvolvendo o membro do pescoço para alcançar as folhas do alto. Isso era o que Lamarck dizia. Então, é o uso e o desuso. Então, quanto menos ela utilizava um membro, ele se atrofiava, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu não use muito minha mão, né, para alguma coisa. Se eu não ficar usando, treinando, esse membro meu vai atrofiar. Tá? Isso é só para vocês compreenderem. Já, como teve essa questão do uso do pescoço muito forte, ele passou a crescer e desenvolver essa característica, tá? E o desuso, ele se atrofia. Então, a transmissão das características adquiridas. Então, ao longo da vida, passaria para os seus descendentes. Então, a característica do pescoço longo iria passar para os próximos filhos, os próximos descendentes. Então, outro exemplo também... que ele citava as aves pernaltas, aves aquáticas, no qual ele dizia que as aves das pernas eram bem longas devido ao tanto esforço que faziam, esticavam as pernas para evitar molhar durante a procura de alimento na água. Então, à medida que elas iriam esticando para não sujar da lama, né, em ambientes aquáticos, elas tinham os membros... grandes das pernas. Mas a gente sabe que essa teoria de Lamarck, ela tá um pouco equivocada. Já vou explicar sobre isso, porque não é bem assim que funciona. De tanto eu usar o meu membro, ele vai crescer e vai se desenvolver. Ele estava certo numa coisa, de que as características, elas eram passadas, se era uma característica vantajosa, assim, ela passava de geração para geração. Como nesse caso aí o fisiculturista.
com o filho, o pai fortão, ele não nasceu forte. Ele desenvolveu essa característica de aumentar os músculos. E realmente essas características aí, elas não são passadas de pai para filho, como previa Lamarck, tá? Darwin, ele falava assim, que as características eram passadas de pai para filho, mas não essas do uso e desuso, tá bom? Vocês já vão entender. Bom, então vamos para a teoria de Darwin, que foi chamada de teoria da seleção natural. Então ele dizia que as modificações sofridas pelas espécies ao longo do tempo são resultado de seleção natural, que garante aos seres vivos mais aptos, maiores chances de sobreviver, se reproduzir e transmitir suas características aos descendentes, e aos menos aptos tendem a ser extintos. Então Darwin ele foi muito mais longe nisso, porque ele disse o seguinte: o meio ambiente seleciona o ser, tá? E os mais bem adaptados, ou seja, aqueles com características mais vantajosas, propícias a sobreviver naquele ambiente, sim, teriam chance de sobreviver, de se reproduzir e de gerar descendentes férteis, tá? E aqueles que não tinham características propícias, vantajosas naquele ambiente, ou morreriam, né, seriam extintos, ou migrariam para um outro ambiente que conseguiria se adaptar. Tranquilo? Igual eu dei aquele exemplo da gente, do nosso trabalho. Se a gente não procurar diferenciar no nosso trabalho, existem pessoas que até perdem seus empregos se elas não se adequarem àquela mudança ali no ambiente. O meio ambiente muda, o ser vivo também tem que mudar. Ele tem que estar de acordo às características propícias a viver ali. Se ele não está de acordo, se ele sempre trabalha da mesma forma, se ele não procura melhorar no trabalho, não se diferenciar, ele vai ser mandado embora e ele o quê? Não vai estar bem adaptado. Tem pessoas que mudam de estado, tem pessoas que conseguem trabalho em outro lugar, porque conseguem ter o seu trabalho, comprar comida e assim sobreviver. A mesma coisa se eles vivem no meio ambiente. Então, os menos aptos é igual aquela história do leão. O leão que está machucado, vocês acham que ele vai conseguir acompanhar a família dele, a população dos outros leões? Não, muitas das vezes ele vai ficar e ficando para trás, ele não vai conseguir caçar, né? Porque ele está machucado, vai estar sangrando, vai estar perdendo energia, ele vai ser um alvo fácil, né? Muitos vão se aproveitar, vão ver que ele é um alvo fácil, podem até se alimentar dele, né? Então, acontece muito isso no mundo animal. Então, com a temperatura modificando, com o aquecimento global, por exemplo, os anfíbios que dependem da água, da umidade para sobreviver, muitos migram procurando se adaptar em outro lugar, que tem um ambiente muitos morrem. Entendeu? Então, os seres vivos mais aptos, eles conseguem sobreviver e deixar descendentes férteis. Aqueles que têm características menos vantajosas, infelizmente, fica para trás. Outro exemplo rápido, quando o clima muda. Quando tem um inverno rigoroso, principalmente próximos aos polos, as aves migratórias, elas vão para quê? Para um ambiente, geralmente elas vão para o sul, né? Um ambiente mais quentinho, para sobreviverem, terem seus filhos, porque elas não toleram temperaturas muito baixas. Então vejam bem a mudança ali do ambiente. O clima ambiental fez com que as espécies fossem para outro ambiente. Por quê? Aquele ambiente já não estava mais favorável para ela. Então ele disse que o ambiente seleciona o ser, tá? Não é o ser que vai selecionar o ambiente. A gente vai se adaptar aonde for melhor. Então vamos lá. Continuando. Deixa eu colocar o vídeo pra cá. Temos aí exemplo da seleção natural. O melanismo industrial, populações de mariposas. Antes da Revolução Industrial, as claras eram mais aptas, porque não tinha tanta fuligem, né? E as escuras, depois da Revolução Industrial. A variedade melânica, ou seja, as mais escuras se adaptavam mais depois da Revolução Industrial do que antes, por conta da eliminação de fumaça. Então a gente tem aí outro exemplo aqui, ó, as mariposas, mais escura e as claras. A escura a gente quase não observa, porque ela está da cor do ambiente. A clara, ela já é um alvo mais fácil. Quem está mais adaptada aí? Quem tem condições mais favoráveis e propícias nesse ambiente. Então, a escura, ela está melhor adaptada.
tá? Então, isso é muito importante a gente se atentar. Se vocês forem analisar no meio ambiente, nos ecossistemas, existem animais que são da cor das folhas, os grilos, existem borboletas e outros insetos que a gente olha, aquele bicho-pau, ele é da cor da madeira, da cor da árvore, do tronco. Então, uma adaptação incrível, no qual faz eles conseguirem imitar a cor do ambiente e conseguir afugentar o predador, porque eles vão passar imperceptível. Então, rapidamente aí do lado as girafas, né? A de Lamarck, o pescoço ele aumentou para conseguir pegar o alimento, e de Darwin não. De Darwin, a girafinha com o pescoço mais curto, ele disse que tenderia a ser uma característica excluída, porque ela não está apta a pegar folhagens nas copas das árvores maiores. Quem estaria mais adaptada seria de pescoço longo. Então, as de pescoço pequeno deixaria de existir ao longo dos anos. Então, as de pescoço grande conseguiria passar para os seus descendentes essa característica do pescoço longo. Isso cai por terra a teoria de Lamarck. Então, exemplos de processos evolutivos. Outro exemplo aqui. Então, de acordo com as características do ambiente, uma determinada variação pode ser vantajosa ou não, que é o caso aí dos ratos branquinhos, né, em meia neve. Elas estão melhor adaptadas. Já na outra cena, os ratos mais escuros, eles estavam mais adaptados num ambiente mais seco, um ambiente quente, porque eles conseguem ficar da cor ali das rochas, das folhagens. E o outro exemplo também é as mariposas. Mariposas bistombitulárias, existentes em bosques da Inglaterra antes e depois da industrialização. Então, após a industrialização, existem antes as mais claras, nos troncos mais claros, tem muita fuligem, e pós-revolução. As mais escuras se adaptavam melhor por conta da fuligem, então elas ficavam da cor. Próximo. Bom, então rapidamente para a gente finalizar, Darwin ele fez essa viagem no Beagle, nesse navio aí, gigante. E lá ele passou por muitas regiões, inclusive ele passou por áreas tropicais aqui na América do Sul. Então Darwin ele resolveu fazer essa viagem aos 22 anos de idade, então ele coletava insetos, todos animais, ele observava as rochas, ele percebia também registros fósseis, tá? Inclusive, ele estudou a geologia do local, dos locais por onde ele passava, por exemplo, na África. Então, ele passou por regiões tropicais, percebia erupções de vulcões, animais marinhos, tudo que ele via, ele coletava e analisava. Então, ele chegou uma época que ele concluiu que os seres vivos eles descendiam de um ancestral em comum, de um único ser. Os outros seres teriam se desenvolvido. E ele publicou o livro A Origem das Espécies. Então, finalizando. Bom, então agora vocês vão fazer os exercícios das páginas 75, 76, 81 a 83. Então, espero que vocês façam pra gente depois corrigir. Tá ok, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!